A chuva batia forte nas janelas altas do Castelo Venetian, um dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan, onde as reservas eram feitas com meses de antecedência e um sobrenome errado poderia mantê-lo à espera na porta indefinidamente. A tempestade de novembro chegou do Atlântico logo após o pôr do sol, transformando o Upper East Side numa confusão de guarda-chuvas e luzes de táxis refletindo no pavimento molhado. No interior, o ambiente era acolhedor e íntimo. Lustres de cristal projetavam uma luz âmbar suave sobre toalhas de mesa brancas, e o murmúrio silencioso das conversas misturava-se com as notas delicadas de um piano no canto. O aroma de manjericão fresco, alho e vinho caro enchia o ar. Era o tipo de lugar onde o poder era discutido em sussurros, onde acordos que nunca chegariam a um tribunal eram selados com apertos de mão e garrafas de vinho vintage. Emma Sullivan movia-se entre as mesas com falta de prática, equilibrando uma bandeja de aperitivos com a facilidade de alguém que fazia isso há muito tempo. Aos 26 anos, ela tinha o tipo de beleza que as pessoas muitas vezes ignoravam. Olhos castanhos suaves que notavam tudo, cabelo escuro preso num rabo de cavalo prático e uma presença discreta que a tornava quase invisível para a clientela rica que servia. Ela preferia assim. Com licença, senhora. Uma mulher mais velha com pérolas levantou um dedo bem cuidado. O risoto é sem glúten? Emma sorriu educadamente, embora fosse a terceira vez naquela noite que ela respondia à mesma pergunta. Posso pedir ao chefe para prepará-lo com farinha de arroz, senhora? Vai demorar mais 15 minutos. A mulher acenou com a mão, dispensando. Deixa para lá, vou querer o branzino. Emma acenou com a cabeça, anotou no seu bloco e dirigiu-se para a cozinha. Os seus pés doíam com os sapatos baratos que usava, e ela sentia o início de uma dor de cabeça a pressionar atrás dos olhos. Este era o seu segundo turno do dia. Ela tinha trabalhado de manhã num restaurante em Hell's Kitchen antes de vir para cá. Entre os dois empregos, ela trabalhava quase 70 horas por semana. Ainda assim, não era suficiente. As contas médicas do último ano de vida do seu pai continuavam a chegar pontualmente. Cada envelope era uma lembrança de tudo o que ela tinha perdido. O cancro no pâncreas em estágio 4 levou a 8 meses e a dívida ficou para ela. 63 mil dólares, contando os juros. Emma, a mesa 7 precisa de água. Chamou Michael, o outro empregado que trabalhava no salão naquela noite. Ele tinha 22 anos. Ainda estava na faculdade e tratava esse trabalho como um inconveniente temporário, em vez de um ganha-pão. Entendido, ela respondeu, pegando uma foto da estação de serviço. A mesa 7 ficava perto do canto dos fundos, parcialmente isolada por uma divisória decorativa de vidro fosco e madeira escura. Ao se aproximar, Emma notou os 3 homens sentados ali pela primeira vez naquela noite. Eles chegaram enquanto ela estava na cozinha, e algo neles imediatamente deixou seus instintos em alerta. O homem no centro era mais jovem do que ela esperava, talvez com cerca de 30 anos, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto angular bem definido. Ele usava um fato que provavelmente custou mais do que Emma ganhava em 3 meses, cinza carvão com listras sutis e um relógio que brilhava quando ele pegava a taça de vinho. Os seus olhos eram de um cinza claro impressionante, do tipo que parecia ver através da falsidade. Mas não foi a sua aparência que fez Emma parar. Foi a sua postura, a quietude absoluta de alguém que nunca duvidava do seu domínio sobre qualquer sala em que entrasse, e os 2 homens que o ladeavam, ambos com o físico de atletas profissionais, com um volume revelador de coldres de ombro sob os casacos. Emma tinha crescido em Atoria, num bairro onde se aprende a reconhecer certas coisas, o peso de uma arma escondida, a maneira como os homens se posicionavam quando esperavam problemas, a qualidade particular de atenção que separava os guarda-costas dos amigos. Ela sabia o que estava a ver, mesmo que não conhecesse os detalhes. Água? Perguntou, mantendo a voz neutra. O homem no meio olhou para ela e, por um momento, algo brilhou naqueles olhos claros. Reconhecimento, talvez? Ou avaliação? Então ele sorriu, e isso transformou todo o seu rosto, fazendo-o parecer quase acessível. Por favor, disse ele. A sua voz era baixa, refinada, com apenas um leve sotaque que ela não conseguia identificar. E precisamos de mais alguns minutos com o menu. É claro que Emma encheu os copos, bem ciente da tensão na mesa. Os 2 guarda-costas nem sequer tinham olhado para os cardápios.
Estavam observando o restaurante, catalogando saídas e linhas de visão com precisão profissional. Quando Emma se virou para sair, o homem falou novamente. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Os clientes perguntam isso às vezes, e era sempre uma questão de sorte se estavam sendo amigáveis ou arrogantes. Emma, repetiu ele, como se estivesse a testar o som do nome. Obrigada, Emma. Havia algo na forma como ele disse isso, uma formalidade que parecia quase antiquada, que a fez olhar para ele. Mas a atenção dele já tinha voltado para o menu, dispensando-a completamente, como se ela tivesse deixado de existir. Emma retirou-se para a estação de serviço, dizendo a si mesma para afastar o desconforto. Aquilo era Manhattan. Pessoas ricas e poderosas jantavam ali todas as noites. O fato de aquelas pessoas em particular a deixarem nervosa não significava nada, exceto o que significava. Durante os 40 minutos seguintes, Emma observou aquela mesa pelo canto do olho enquanto servia os outros clientes. O homem no centro, que ela ouvira um dos seus companheiros chamar de Sr. Moretti, comia lentamente, aparentemente indiferente a qualquer perigo que os seus guarda-costas antecipassem. Ele pediu o ossuco e recusou a sobremesa, falando ocasionalmente em voz baixa, de forma que Emma não conseguia entender, mesmo quando trouxe o prato principal. Mas ela notou outras coisas. A maneira como 3 homens diferentes entraram no restaurante separadamente na última meia hora. Cada um sozinho, cada um recusando-se a deixar o casaco no vestiário, apesar da chuva. Eles se sentaram em mesas diferentes, um perto do bar, outro perto das janelas, outro perto da entrada da cozinha. Mas nenhum deles pediu mais do que bebidas. Eles não estavam a comer. Estavam à espera. O coração de Emma acelerou. Ela olhou para o balcão da recepcionista, onde Maria verificava as reservas no seu tablet, alheia a tudo, e olhou para a cozinha, onde os sons de pratos a bater e pedidos gritados continuavam o seu ritmo normal. Ninguém mais tinha notado. Talvez ela estivesse a ser paranoica. Talvez fossem apenas colegas de trabalho. Um jantar corporativo elaborado, onde todos chegavam separadamente para ter uma negação plausível. Talvez. O homem junto ao bar levantou-se. O mesmo aconteceu com o que estava junto às janelas e o que estava perto da cozinha. Moviam-se em perfeita sincronia, com as mãos a entrarem nos casacos. O tempo parecia alongar-se e abrandar. Emma viu o cano de uma pistola a emergir do casaco do primeiro homem. Viu o segundo homem a empurrar a cadeira para trás com um propósito deliberado. Viu o terceiro atirar algo da cintura que refletia a luz com a certeza fria do metal. Abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. Ninguém se mexa. O grito veio do homem ao lado do bar. E, de repente, os 3 revelaram as suas armas, segurando-as com a confiança casual de pessoas que já tinham feito isso antes. Isto é entre nós e Moretti. Fiquem nos seus lugares e sobreviverão a isto. O restaurante entrou em caos. Uma mulher gritou. Um homem mergulhou debaixo da mesa. O vidro se estilhaçou quando alguém derrubou uma garrafa de vinho. Emma ficou paralisada. O jarro de água ainda estava na sua mão, enquanto o seu cérebro lutava para processar o que estava a acontecer. Isto não podia ser real. Coisas assim não aconteciam no castelo veneciano. Isto era o Upper East Side. Mais homens entraram pela porta da frente. Emma contou 3. Não, mais 4. A recepcionista, Maria, recuou com as mãos levantadas, lágrimas escorrendo pelo rosto. O pianista abandonou o seu instrumento e correu para a casa de banho. 7 homens no total, todos armados, todos movendo-se com precisão coordenada em direção à mesa 7, em direção a Moretti. Os olhos de Emma se voltaram para a mesa no canto. Os guarda-costas de Moretti já haviam sacado as suas próprias armas, mas estavam em desvantagem numérica. Um deles, o mais corpulento, com uma cicatriz na bochecha, colocou-se na frente de Moretti, usando o seu corpo como escudo. Devias ter ficado em Brooklyn, Dante, disse um dos atiradores, um homem mais velho com cabelo prateado e um casaco de cachemira. Ele parecia ser o líder. A família Calibrasi manda cumprimentos. O nome não significava nada para Emma, mas a expressão de Moretti escureceu. Ele permaneceu sentado, aparentemente despreocupado, apesar das probabilidades impossíveis. Quando falou, a sua voz estava firme, quase entediada. S não ficará contente quando souber que falhaste. O homem de cabelos grisalhos riu.
Quem disse que vamos falhar? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. O guarda-costas com a cicatriz atirou primeiro, atingindo um dos atiradores no ombro. O homem ferido cambaleou para trás, mas não caiu. Tiros de resposta explodiram de 3 direções diferentes. O guarda-costas se contorceu quando as balas o atingiram, e ele caiu sobre a mesa em uma nuvem de porcelana quebrada e vinho derramado. O segundo guarda-costas caiu um instante depois, atingido várias vezes antes de conseguir se proteger adequadamente. Emma finalmente se moveu, mergulhando atrás da estação de serviço, enquanto mais tiros ecoavam pelo restaurante. Os seus ouvidos zumbiam. As suas mãos tremiam tão violentamente que ela mal conseguia segurar o jarro de água ao seu redor. Ela podia ouvir soluços, gritos, o estrondo de passos enquanto as pessoas corriam para as saídas. Mas a maioria dos atiradores não estava interessada nos outros clientes. Eles avançaram em direção à mesa 7 em um círculo cada vez mais apertado, com as armas apontadas para o único homem que ainda estava sentado calmamente no canto. Emma arriscou dar uma olhada por cima da estação de serviço. Moretti finalmente se levantou, mas não correu. Ele encarou os homens que se aproximavam com as mãos visíveis, vazias, aparentemente resignado com o que quer que viesse a seguir. Sua expressão era indecifrável, nem aceitante, nem desafiadora. Apenas imóvel. "Alguma última palavra?" perguntou o homem de cabelos grisalhos. "Diga a S que ele cometeu um erro." Moretti respondeu calmamente. O líder levantou a arma, apertando o gatilho com os dedos. Emma não pensou. Pensar a teria impedido. Teria lhe lembrado que ela era uma empregada de mesa de Atori, com uma montanha de dívidas e sonhos de estudar enfermagem. Pensar teria lhe dito que essa não era a sua luta, não era o seu mundo, não era o seu problema. Mas o seu corpo se moveu antes que a sua mente pudesse se opor. De alguma forma, ela estava atrás da mesa de Moretti, embora não se lembrasse de ter atravessado a distância. Um dos guarda-costas caídos estava estendido ao seu lado, com a arma a poucos centímetros da sua mão. Emma a agarrou, mais pesada do que esperava, fria e sólida, e a levantou num movimento fluido, nascido da adrenalina pura e do instinto de sobrevivência. O homem de cabelos prateados estava a 1,5 metros de distância, com toda a sua atenção voltada para Moretti. Emma puxou o gatilho. O recuo sacudiu os seus braços como um raio. O som foi ensurdecedor, avassalador, nada parecido com os filmes. Os olhos do homem de cabelos prateados arregalaram-se de choque quando a bala o atingiu no peito. Ele cambaleou para trás, a arma caindo de suas mãos, e desabou contra uma cadeira virada. Por um momento cristalino, todos no restaurante congelaram. Emma ficou ali, com a arma ainda levantada, incapaz de processar o que acabara de fazer. A arma tremia nas suas mãos. Fumo saía do cano. Os seus ouvidos zumbiam com um som agudo que abafava tudo o resto. Então, o caos explodiu à sua volta. Os atiradores restantes viraram-se para ela, apontando as armas para essa nova ameaça impossível. Mas Moretti moveu-se mais rápido do que ela imaginava ser possível. Ele agarrou Emma pelos ombros e a jogou no chão, cobrindo o corpo dela com o seu, enquanto as balas perfuravam a divisória de madeira acima deles. "Fique abaixada", ele sussurrou no ouvido dela. À distância, cortando o zumbido em seus ouvidos, Emma ouviu o som mais bonito do mundo. Sirenes. Sirenes da polícia se aproximando rapidamente. Os atiradores também as ouviram. Emma viu a hesitação espalhar-se entre eles. O cálculo de se teriam tempo para terminar o que tinham começado. No final, o instinto de sobrevivência prevaleceu. Eles dispersaram-se como sombras, alguns dirigindo-se para a saída da cozinha, outros empurrando clientes em pânico em direção à porta da frente. Em segundos, o restaurante estava vazio, exceto pelos funcionários e clientes aterrorizados. E Emma, ainda presa debaixo de Moretti no chão, atrás de uma mesa virada. Ele mudou o peso do corpo, olhando para ela com aqueles olhos cinzentos pálidos que agora revelavam algo novo. Surpresa, cálculo e talvez um leve indício de respeito. "Quem é você?" perguntou ele baixinho. Emma não conseguiu responder. Estava a tremer muito, a respirar ofegante, quase hiperventilando. A arma tinha caído das suas mãos e estava no chão ao lado deles, e ela não conseguia parar de olhar para ela, para o que tinha feito com ela. Ela tinha atirado em alguém, realmente atirado em uma pessoa. Ela tinha puxado o gatilho e visto ele cair.
Respire, ordenou Moretti, sua voz cortando o pânico crescente dela. Lentamente, inspire pelo nariz. Expire pela boca. Isso mesmo. Ela seguiu as instruções dele sem pensar, o seu corpo respondendo à certeza absoluta no tom de voz dele. Gradualmente, a sua respiração desacelerou, a sua visão clareou, o zumbido nos ouvidos diminuiu o suficiente para que ela pudesse ouvir gritos lá fora, portas de carros batendo, botas batendo no pavimento. Moretti ficou em pé, fazendo uma careta de dor, e Emma viu sangue se espalhando pelo lado esquerdo dele, onde uma bala o havia atingido, mas ele se movia com a mesma graça controlada de antes, aparentemente indiferente ao ferimento. Ele ofereceu-lhe a mão. Emma olhou para ela por um longo momento, reconhecendo que aceitá-la significava algo. Significava cruzar uma linha que não poderia ser retrocedida. Mas que escolha ela tinha? A sua palma já estava manchada com resíduos de pólvora. As suas impressões digitais estavam na arma. Todo o restaurante tinha visto o que ela tinha feito. Ela pegou na mão dele. O seu aperto era firme, constante, puxando-a para cima com uma força sem esforço. Ouça-me com atenção, disse Moretti com voz baixa e urgente, enquanto as sirenes da polícia ficavam ensurdecedoras lá fora. Acabou de salvar a minha vida. Isso faz de si a pessoa mais corajosa ou a mais estúpida que já conheci. E ainda não decidi qual das duas. Ele fez uma pausa, os olhos a perscrutar o rosto dela. Mas o que você definitivamente é agora é um alvo. Os homens que vieram aqui esta noite não vão esquecer o que fez. Compreende? Emma acenou com a cabeça em silêncio, embora a compreensão parecesse estar a milhas de distância. Ótimo. Moretti enfiou a mão no casaco. Emma estremeceu, mas ele apenas tirou um cartão de visita e colocou-o na palma da mão dela. Quando isto acabar, quando a polícia terminar de falar consigo, ligue para este número. Não vá para casa. Não vá para nenhum lugar familiar. Apenas ligue. Eu não, Emma começou, mas a sua voz falhou. Não compreendo o que acabou de acontecer. Algo que poderia ser simpatia passou pelo rosto de Moretti. Entraste num mundo que não perdoa erros. Mas também, ele hesitou como se as palavras fossem desconhecidas. Fizeste algo extraordinário, algo que não vou esquecer. As portas da frente se abriram. Polícias invadiram o restaurante, armas em punho, gritando ordens que se misturavam em um barulho incompreensível. Emma os viu se espalhando, protegendo o local, verificando os homens caídos. A mão de Moretti caiu do ombro dela. Lembra-se do que eu disse? Ligue para esse número. Eu prometo, Emma Sullivan. Você vai precisar de ajuda. Como ele sabia o sobrenome dela? Ela só tinha dito Emma. Mas não havia tempo para perguntar. Mais homens em ternos escuros invadiam a entrada da cozinha, e eles se moviam com a mesma graça predatória dos guarda-costas caídos de Moretti. Eles cercaram-no imediatamente, já puxando-o para uma saída dos fundos que Emma não sabia que existia. Moretti olhou para trás uma vez enquanto o levavam, seus olhos pálidos fixos nos dela através do restaurante destruído. E neles ela viu algo que fez seu sangue gelar. Certeza, o conhecimento absoluto de que isso não tinha acabado, que aquela noite tinha unido os seus destinos de maneiras que ela não conseguia compreender. Então ele se foi, desaparecendo nas sombras onde homens poderosos desaparecem quando o mundo desaba. Senhora, preciso que coloque as mãos onde eu possa vê-las. A voz era feminina, calma, mas autoritária. Emma se virou e se viu diante de uma mulher asiática na casa dos 40 anos, usando um crachá que a identificava como detetive Sarah Chen, da polícia de Nova York. Emma levantou as mãos, ainda tremendo, e sentiu algo parecido com papel roçar sua palma. O cartão de visita. Ela fechou o punho instintivamente, escondendo-o da vista. Sou Emma Sullivan, ouviu-se dizer, com a voz soando distante e estranha. Trabalho aqui. Sou apenas uma empregada de mesa. Não foi minha intenção. Tudo bem, disse a detetive Chen gentilmente, embora seus olhos fossem perspicazes, não deixando escapar nada. Vamos resolver tudo isso, mas primeiro preciso que venha comigo. Temos muitas perguntas e algo me diz que tem uma história e tanto para contar. Enquanto Chen a conduzia em direção à porta da frente, Emma avistou-se num dos espelhos ornamentados do restaurante. Parecia uma estranha, com o cabelo despenteado, a camisa branca manchada de vinho e sangue, os olhos arregalados e chocados. Mas foram as suas mãos que chamaram a sua atenção.
ainda tremendo mesmo quando estavam penduradas ao lado do corpo. Essas mãos tinham puxado o gatilho, tinham feito um coração parar de bater, tinham salvado a vida de um homem que ela não conhecia e provavelmente não deveria ter protegido. Lá fora, a chuva de novembro continuava a cair, misturando-se com as luzes vermelhas e azuis intermitentes de uma dúzia de carros da polícia. As vans das emissoras de TV já estavam a chegar, com câmaras surgindo como predadores farejando sangue. Emma viu Maria a ser levada para uma ambulância. Michael a falar rapidamente com um agente fardado. Outros funcionários e clientes a dar declarações e a aglomerar-se na calçada. Isto era real. Isto tinha realmente acontecido. E quando um agente à paisana enrolou um cobertor em seus ombros e a guiou em direção a um carro da polícia que a esperava, Emma tomou uma decisão. Ela não iria olhar para o cartão ainda. Não iria reconhecer a sua existência até estar sozinha e poder pensar com clareza. Mas também não o iria deitar fora. Porque Dante Moretti tinha razão numa coisa. Ela tinha entrado num mundo que não perdoava erros. E quer ela gostasse ou não, quer fosse justo ou não, a sua vida tinha mudado irrevogavelmente no momento em que ela agarrou aquela arma. A noite em que tudo mudou estava apenas a começar. 48 horas após o tiroteio, a vida de Emma tinha se tornado irreconhecível. Sentou-se na beira de um colchão afundado num quarto de motel em Queens, olhando para o seu telemóvel, que vibrou pela 17ª vez naquela manhã. Outro número desconhecido, provavelmente outro repórter, ou talvez apenas alguém que tivesse visto o seu rosto estampado em todos os noticiários da cidade e quisesse oferecer a sua opinião não solicitada sobre o que ela tinha feito. O telemóvel foi para o correio de voz. Emma não se deu ao trabalho de ouvir a mensagem. O quarto à sua volta era exatamente o que $49 por noite podiam comprar. Telhas manchadas de água no teto, carpete que já fora bege, mas agora era de um cinza indefinido, e um banheiro onde ela mantinha os sapatos mesmo no chuveiro. O letreiro de neon do lado de fora, Starlight Motel, embora metade das letras tivesse queimado anos atrás, lançava um brilho vermelho intermitente através das cortinas finas. Era o 5º motel em que ela ficava desde que saiu da delegacia de polícia 2 noites atrás. Ela aprendeu rapidamente que ficar num só lugar era perigoso. O rosto de Emma estava em toda parte. Garçonete se torna heroína em incidente em restaurante de Manhattan, dizia uma manchete. Quem é Emma Sullivan? Perguntava outra, acompanhada de uma foto que alguém havia tirado do Facebook dela. Ela ao lado do leito do pai no ano passado. Ambos sorrindo apesar de tudo, sem saber que aquela seria uma das últimas fotos deles juntos. Ela apagou todas as suas contas nas redes sociais 6 horas após o tiroteio. Não adiantou. A internet nunca esquece, e aparentemente o ciclo de notícias 24 horas também não. O seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era um número que ela reconhecia. Detetive Sarah Chen. Emma hesitou, depois atendeu. Olá, Emma, é a detetive Chen. Como está a aguentar-se? A preocupação na voz de Chen parecia genuína, mas Emma tinha aprendido nos últimos 2 dias que todos queriam algo dela. Estou bem, mentiu Emma. Onde está hospedada? Gostaria de passar por aí para ver como está. Talvez rever o seu depoimento mais uma vez. Emma olhou para a porta, verificando pela 3ª vez se a corrente estava bem fechada. Estou segura. É tudo o que precisa saber. Uma pausa do outro lado da linha. Emma, estou preocupado contigo. O que aconteceu no Castelo Venetian? Fizeste a coisa certa. Salvaste vidas, mas há pessoas que podem não ver dessa forma. Que pessoas? Emma perguntou, embora já soubesse a resposta. O homem que foi ferido trabalha para a família Calibresi. Eles são uma importante organização criminosa com operações em toda a cidade. Há anos que tentamos construir um caso contra eles. A voz de Chen baixou. Eles vão querer vingança, Emma, contra ti e contra Dante Moretti. A mão de Emma apertou o telefone. Ela passou os últimos 2 dias a pesquisar tudo o que conseguiu encontrar sobre Dante Moretti e a família Calibra, montando um quadro do mundo em que ela se meteu. Os Moretti controlavam as docas do Brooklyn e partes da indústria da construção civil. Os Calabrasses administravam operações de jogo e tinham participação em negócios legítimos em toda Manhattan. As duas famílias eram rivais há décadas, desde uma disputa por território que ninguém fora dos seus círculos compreendia totalmente. E ela tinha se colocado diretamente no meio da guerra deles.
Estou a ter cuidado, disse Emma. Cuidado não é suficiente. Podemos oferecer-te proteção. Em troca de quê? Testemunhar contra Moretti. Emma levantou-se, andando de um lado para o outro, no espaço estreito entre a cama e a parede. Eu li as notícias, detetive, sei o que está a construir. Quer que eu diga que os guarda-costas de Moretti atiraram primeiro? Que eles portavam armas ilegais? Que ele se reunia com criminosos conhecidos, não é? A voz de Chen agora soava desafiadora. Emma, Dante Moretti não é um homem bom. Ele comanda uma organização criminosa responsável por extorsão, lavagem de dinheiro e coisas piores. O facto de alguém ter tentado matá-lo não o torna inocente. E o facto de você ter salvado a vida dele não a obriga a protegê-lo. Emma fechou os olhos. Ela vinha discutindo isso consigo mesma há 2 dias seguidos. Eu sei o que vi. Os homens entraram naquele restaurante com a intenção de atirar em todos naquela mesa. Eu reagi. Só isso. E o cartão de visita? Chen perguntou baixinho. Aquele que você tinha na mão quando a trouxemos aqui? Aquele que você disse ter encontrado no chão? O pulso de Emma acelerou. Ela tinha escondido o cartão na meia antes que Chen o visse claramente, alegando que era apenas algo que ela tinha pegado durante a confusão. Não era nada, apenas um cartão do restaurante. Certo. Chen não parecia convencido. Olha, Emma, vou ser sincero contigo. A família Calibrasi sabe quem tu és. Eles sabem onde trabalhaste, onde moravas, quem são os teus amigos. Anthony Calibrasi, filho de Sal, já está a fazer perguntas. Se Moretti ou o seu pessoal ainda não entraram em contato contigo, eles vão entrar. E quando o fizerem, preciso que me ligues imediatamente. Por que eles entrariam em contato comigo? Porque você salvou a vida de Dante Moretti, o que significa que você é um trunfo ou um risco para ele. De qualquer forma, ele não vai ignorá-la. Chen fez uma pausa. Ele entrou em contato? Emma pensou no cartão de visita, enfiado no bolso interno do casaco. Ela memorizou o número em relevo, mas não ligou. Não. Outra pausa, mais longa desta vez. Você é péssima a mentir, Emma, mas não posso forçá-la a aceitar a nossa ajuda. Apenas tenha cuidado. E quando as coisas derem errado, e elas vão dar errado, ligue-me. De dia ou de noite. A linha ficou muda. Emma jogou o telefone na cama e caminhou até a janela, puxando cuidadosamente a ponta da cortina para olhar para fora. O estacionamento do motel estava quase vazio. Alguns carros batidos, uma caminhonete sem a porta traseira e uma motocicleta que estava lá quando ela fez o check-in. Nada obviamente suspeito. Mas ela não reconheceria algo suspeito se o visse, pois não? Ela era empregada de mesa, não detetive. Não fazia ideia de como era uma vigilância profissional ou como saber se alguém a estava a seguir. O estômago roncou, lembrando-a de que não comia desde ontem. A barra de proteína que comprara numa mercearia naquela manhã já tinha acabado há muito tempo. Precisava de comida de verdade, mas isso significava sair do quarto, ficar visível, arriscar. Uma batida na porta a fez pular tão violentamente que quase tropeçou nos próprios pés. Emma congelou, com o coração batendo forte. Ninguém sabia que ela estava ali. Ela pagara em dinheiro, usara um nome falso, escolhera especificamente um lugar que não fizesse perguntas. Ninguém deveria bater à sua porta. A batida veio novamente, mais forte desta vez. Menina Sullivan, sei que está aí. A voz era masculina, calma, com um sotaque que ela não conseguia identificar. Vagamente europeu, talvez. Não era exatamente ameaçadora, mas absolutamente confiante. A voz de alguém acostumado a ser obedecido. Emma olhou freneticamente ao redor do quarto. A janela não abria o suficiente para ela passar. O banheiro não tinha saída para o exterior. Ela estava presa. Não estou aqui para magoá-la. A voz continuou. O meu nome é Marcos Vitali. Trabalho para o Sr. Moretti. Ele enviou-me para verificar se está bem. Emma prendeu a respiração. Aproximou-se da porta, mantendo-se ao lado, caso quem estivesse lá fora decidisse atirar através dela. Como me encontrou, Sr. Sullivan? Se conseguiu encontrar 5 motéis diferentes para se esconder nos últimos 2 dias, achou mesmo que não conseguiríamos localizá-la neste? Um tom de diversão tingiu a sua voz. Utilizou o seu cartão de débito numa mercearia a 3 quarteirões daqui esta manhã. Temos monitorizado as suas contas. Claro, eles tinham. Emma sentiu-se estúpida por não ter percebido isso antes. Ela tinha talvez $300 em dinheiro.
Depois disso, teria de usar o cartão novamente, deixando um rastro que aparentemente qualquer pessoa poderia seguir. O que quer? Ela perguntou através da porta. 5 minutos do seu tempo e depois vou embora, se quiser. Tem a minha palavra. A palavra de um criminoso, Emma respondeu. A palavra de alguém que entende o perigo em que está melhor do que você. A voz de Marcus endureceu ligeiramente. A família Calabrese colocou um preço pela sua cabeça, menina Sullivan. 25.000 dólares para quem a entregar a eles. Todos os bandidos da cidade conhecem o teu rosto e sabem que estás sozinha e desprotegida. Quanto tempo achas que consegues continuar a fugir sozinha? As pernas de Emma ficaram fracas. Ela sentou-se com as costas encostadas na porta, abraçando os joelhos contra o peito. 25.000 dólares. Era mais do que a maioria das pessoas do seu antigo bairro ganhava em um ano. Quantas pessoas desesperadas aproveitariam essa oportunidade? Vou chamar a polícia, disse ela, mas soou fraco, até para os seus próprios ouvidos, e dizer a eles que os chefões do crime organizado estão à sua procura. Eles já sabem disso. A detetive Chen disse isso a si, não disse? Marcus fez uma pausa. A polícia não pode protegê-la, senhorita Sullivan. Eles não têm recursos para fornecer segurança 24 horas por dia a uma testemunha que nem mesmo concordou em testemunhar. Na melhor das hipóteses, eles vão colocá-la numa casa segura por alguns dias e depois esperar que você desapareça no programa de proteção a testemunhas, o que significa abandonar toda a sua vida, seus amigos, seu futuro. É isso que você quer? Emma não respondeu. Ela já havia considerado o programa de proteção a testemunhas e rejeitado a ideia. Recomeçar com uma nova identidade em alguma cidade aleatória, longe de tudo que ela conhecia. Desistir da faculdade de enfermagem e da vida que ela havia lutado tanto para construir. Parecia deixar os Calibes vencerem sem que eles precisassem encontrá-la. O Sr. Moretti está a oferecer-lhe outra opção. Marcos continuará a sua proteção em troca da sua cooperação. Cooperação com o quê? Essa é uma conversa que o Sr. Moretti deve ter diretamente consigo. Mas posso dizer-lhe isto, estará segura, será compensada pelo seu tempo. E quando tudo isso acabar, poderá voltar à sua vida normal. Isso é mais do que a polícia está a lhe oferecer. Emma quis rir da frase vida normal. Esse barco tinha partido no momento em que ela pegou na arma. Mas talvez Marcos tivesse razão. Talvez a única saída fosse seguir em frente. E os Moretti, pelo menos, tinham interesse em mantê-la viva. Se eu abrir esta porta, disse ela lentamente, e não gostar do que você tem a dizer, posso pedir para você sair e você irá embora. Tenha a minha palavra. Emma levantou-se, respirou fundo e destrancou a porta. Ela manteve a corrente colocada, abrindo-a apenas o suficiente para ver o homem do outro lado. Marcos Vitali tinha cerca de 50 anos, com cabelo grisalho penteado para trás e um rosto com rugas profundas. Ele usava um fato caro, apesar do ambiente sombrio, e comportava-se com a mesma autoridade tranquila que ela tinha visto em Moretti. Os seus olhos, castanhos escuros, quase pretos, avaliaram-na com interesse profissional, mas sem hostilidade aparente. Posso entrar? Perguntou educadamente. Todos os instintos de Emma gritavam para que ela dissesse não, batesse a porta e ligasse imediatamente para o detetive Chan. Mas outra parte dela, a parte prática que aprendera a sobreviver sozinha depois da morte do pai, reconheceu que Marcos estava certo. Ela não poderia fugir para sempre. Precisava de ajuda, e as suas opções para encontrá-la eram extremamente limitadas. Ela desenganchou a corrente e deu um passo para trás. Marcos entrou na sala, fechando a porta lá atrás de si com um clique silencioso. Ele olhou em volta, com um desgosto mal disfarçado, observando o tapete manchado e o papel de parede descascado. Isto é inaceitável. Salvou a vida do Sr. Moretti e está a viver nisto. É o que posso pagar, disse Emma defensivamente. Não mais. Marcos enfiou a mão no casaco. Emma ficou tensa, mas ele apenas tirou um envelope grosso. Há 10.000 dólares em dinheiro aqui. Considere isso um adiantamento pela gratidão do Sr. Moretti. Use-o para encontrar um lugar mais seguro para ficar, um lugar com segurança de verdade. Emma olhou para o envelope como se ele pudesse explodir. Não posso aceitar isso. Por que não? Estás nesta situação porque ajudaste o Sr. Moretti. O mínimo que ele pode fazer é garantir que não durmas num lugar com percevejos e mofo. Porque aceitar dinheiro dele significa que lhe devo algo.
E não quero dever nada a Dante Moretti. Emma olhou nos olhos de Marcos. Não sou estúpida. Sei o que ele é, o que tu és, o que nós somos, repetiu Marcos pensativo. Ele colocou o envelope sobre a cômoda. Depois foi até a única cadeira do quarto, uma coisa instável com um assento de vinil rasgado, e sentou-se. Deixe-me dizer-lhe o que somos, menina Sullivan. Somos pessoas que entendem de lealdade, que honram as nossas dívidas e que protegem aqueles que estão sob os nossos cuidados. O Sr. Moretti não esquece a gentileza e certamente não esquece quando alguém salva sua vida. E também não esquece insultos, eu acho, disse Emma. Um leve sorriso cruzou o rosto de Marcos. Não, ele não esquece, e é por isso que a família Calibresi está atualmente a esforçar-se para encontrá-la antes de nós. A senhora humilhou-os, senhora Sullivan. Custou-lhes uma das suas melhores pessoas, arruinou a sua operação cuidadosamente planeada e fez isso na frente de testemunhas e câmaras de segurança. Anthony Calibrasi, filho de S, está particularmente ansioso para fazer de si um exemplo. Emma cruzou os braços, sentindo-se subitamente com frio, apesar do ambiente abafado da sala. O que Moretti quer de mim? A sua confiança, eventualmente a sua cooperação imediata. E, o mais importante, a sua segurança. Porque se algo acontecer consigo, isso refletirá mal nele. No nosso mundo, proteger aqueles que nos ajudam é uma questão de honra. Honra entre criminosos, disse Emma amargamente. Preferimos pensar nisso como honra entre aqueles que entendem como o mundo real funciona. Marcos inclinou-se para a frente com uma expressão séria. Não vou mentir para você e fingir que somos boas pessoas, senhorita Sullivan. Não somos. Operamos fora da lei. Resolvemos disputas de maneiras que horrorizariam os cidadãos comuns. E sim, todos nós já fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Mas também temos regras, códigos, limites que não ultrapassamos. Como quais? Vocês não machucam mulheres? Não atacam pessoas inocentes? Emma abanou a cabeça. Já vi filmes de máfia suficientes para saber como esta história termina. Isto não é um filme, disse Marcos secamente. Se fosse, já estaria morta. Os calibres teriam-na encontrado no primeiro dia e estaríamos a ter uma conversa muito diferente. Ou, mais provavelmente, não estaríamos a ter nenhuma conversa. Ele fez uma pausa, deixando que ela assimilasse a informação. O facto de ainda estares viva agora é porque o Sr. Moretti mandou pessoas vigiar-te desde que saíste da esquadra. Achas mesmo que é coincidência ninguém ter te abordado ainda? Que, apesar do teu rosto estar em todos os noticiários, apesar do preço pela tua cabeça, tens estado perfeitamente segura. Emma sentiu um frio na barriga. Temos te seguido, protegendo-te, corrigiu Marcos. Há uma diferença. Sem a minha permissão, sem sequer me avisar. Emma sentiu uma violação e um alívio a lutarem dentro dela. Não tinha o direito. Nós tínhamos todo o direito. Salvou a vida do Sr. Moretti. Isso cria uma obrigação, quer queira reconhecer ou não. Marcos levantou-se. O seu tom tornou-se mais formal. Agora tem uma escolha a fazer, Sra. Sullivan. Pode continuar a fugir. Continuar a esconder-se em lugares como este. Continuar fingindo que pode lidar com esta situação sozinha. Eventualmente você cometerá um erro. Usará o seu cartão no lugar errado. Ficará muito tempo em um local. Confiará na pessoa errada. E quando isso acontecer, os calibradores estarão lá. Ele se dirigiu para a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Ou você pode aceitar que já está envolvida em algo maior do que você mesma e deixar que pessoas com experiência cuidem disso. O Sr. Moretti providenciou um esconderijo em Brooklyn, confortável, seguro, com pessoas que sabem o que estão a fazer a cuidar de si. Tudo o que precisa fazer é dizer sim. Emma olhou para o envelope na cômoda, depois voltou a olhar para Marcos. E se eu disser não, continuaremos a observar à distância, fazendo o que pudermos para mantê-la segura. Mas os nossos recursos não são ilimitados, senhorita Sullivan. Mais cedo ou mais tarde, algo irá escapar. Ele abriu a porta, deixando entrar o som do trânsito da rua. O cartão que o Sr. Moretti lhe deu tem um número. Ligue para ele quando estiver pronta para fazer a escolha certa. Não espere muito tempo. Então ele se foi, a porta fechando-se atrás dele com um clique suave. Emma ficou paralisada no meio da sala, com a mente a mil. Ela caminhou até a janela e olhou cuidadosamente para fora,
observando Marcos atravessar o estacionamento até um sedã preto com vidros escuros. O carro partiu suavemente, desaparecendo no trânsito da tarde. Mas no estacionamento, ela percebeu algo que não tinha visto antes. Um SUV escuro estacionado no canto mais distante, posicionado com uma visão clara da porta do seu quarto de motel. Enquanto o observava, outro homem passou casualmente pela sua janela. Apenas um tipo de calças de ganga e casaco. Podia ser qualquer pessoa, exceto pela forma como os seus olhos se voltaram para a porta dela, catalogando, avaliando. Eles ainda estavam a observar. Tinham estado a observar o tempo todo. Emma deixou a cortina cair no lugar e afundou-se na cama. O envelope estava sobre a cômoda como um desafio. $10.000, o suficiente para resolver os seus problemas imediatos, ganhar tempo, opções e segurança. Tudo o que ela precisava fazer era aceitar. Aceitar que estava em dívida com Dante Moretti. Aceitar que a sua vida normal tinha acabado, pelo menos por enquanto. Aceitar que, às vezes, a única maneira de sobreviver era fazer acordos com pessoas que normalmente evitaria. Emma pegou no telemóvel e ficou a olhar para ele por um longo momento. O número do detetive Chen estava lá, a apenas uma chamada de distância. Assim como o cartão que Marcos mencionara com a linha privada de Moretti. Duas opções, dois caminhos muito diferentes. Ela pensou no pai, no que ele diria para ela fazer. Ele fora um bom homem, honesto e trabalhador, o tipo de pessoa que acreditava no sistema e em seguir as regras. Mas também fora prático. Ele ensinou-lhe que, às vezes, sobreviver significava fazer escolhas difíceis. Comprometer os seus ideais para poder viver e lutar outro dia. Desculpe, pai, sussurrou Emma para a sala vazia. Então, ela tirou o cartão de visita de Dante Moretti do bolso do casaco e começou a discar. O abrigo em Brooklyn não era nada como Emma esperava. Ela imaginava algo escuro e claustrofóbico, um apartamento no porão com janelas gradeadas e cheiro constante de cigarro. Em vez disso, Marcos levou-a a um prédio renovado em Park Slope, com piso de madeira original, paredes de tijolos expostos e janelas altas que inundavam o espaço com a luz da tarde. "Este é o abrigo seguro?" perguntou Emma, parada na porta com a sua única mala de pertences. "O Sr. Moretti acredita que conforto e segurança não são mutuamente exclusivos", respondeu Marcos, conduzindo-a para dentro. "As janelas são de vidro à prova de balas. As portas são de aço reforçado sob a fachada decorativa e há câmaras cobrindo todas as entradas do prédio. Você estará perfeitamente segura aqui." Isso tinha sido há uma semana, 7 dias vivendo no que parecia uma gaiola muito bonita. Emma estava sentada na ilha da cozinha, tomando sua terceira xícara de café e observando a luz da manhã pintar padrões na bancada de mármore. O prédio estava silencioso, exceto pelos sons distantes da cidade além de suas paredes. Tráfego, vozes, o ritmo normal do Brooklyn a acordar. Dentro. Ela poderia muito bem estar sozinha. Exceto que não estava. Ela nunca mais estava sozinha. 2 homens de Moretti estavam sempre presentes, revezando-se a cada 12 horas. Eles eram educados, profissionais e absolutamente desinteressados em conversas além do básico. Um ficava no piso térreo, monitorando as câmaras de segurança. O outro posicionava-se do lado de fora da porta do quarto dela à noite, um lembrete silencioso de que ela era tanto uma prisioneira quanto uma hóspede protegida. Emma compreendia a necessidade. As notícias não tinham deixado de falar do incidente no Castelo Venetiano. Na verdade, a cobertura tinha se intensificado. Mais detalhes tinham surgido sobre as operações da família Calabresi, sobre o império empresarial de Dante Moretti, sobre a rivalidade de décadas que tinha explodido em violência naquela noite. O rosto de Emma continuava a aparecer em todos os canais de notícias, com comentadores a debater se ela era uma heroína ou simplesmente alguém no lugar errado à hora errada. Os Calabreses responderam à cobertura com silêncio, o que o detetive Chen lhe disse numa das suas chamadas diárias de verificação, que Emma suspeitava estarem a ser monitorizadas, era de alguma forma pior do que ameaças públicas. Organizações silenciosas eram organizações em planejamento. Chen disse que eles estavam à espera do momento certo. O telemóvel de Emma vibrou no balcão. Outra mensagem de Lisa, sua melhor amiga e ex-colega de trabalho no Hell's Kitchen Diner. As mensagens começaram esperançosas e preocupadas, gradualmente mudando para confusão. E então para mágoa.
E agora, uma semana depois, com a maioria das mensagens sem resposta, raiva. Onde você está? Fui ao seu apartamento 3 vezes. Você simplesmente desapareceu? Estás viva? Liga-me. Os dedos de Emma pairaram sobre o teclado. Ela queria responder, queria explicar, queria manter pelo menos uma ligação com a sua antiga vida, mas Marcos tinha sido claro. Nenhum contato com ninguém do passado. Cada ligação era um risco potencial à segurança. Um fio que os calibres poderiam puxar para encontrá-la. Ela pousou no telemóvel sem responder e imediatamente se odiou por isso. Devias comer alguma coisa. A voz veio de trás dela, fazendo Emma se virar. Tony, um dos seus guardas regulares, com cerca de 30 anos e uma barba por fazer, estava parado na porta da cozinha segurando uma sacola de uma padaria local. Não dá para viver só de café. Não estou com fome, disse Emma, o que era verdade. Ela mal tinha comido nos últimos dias. O seu estômago estava embrulhado de ansiedade e frustração. Tony colocou a sacola na bancada mesmo assim. Cornete fresco daquela padaria italiana na Quinta Avenida. O favorito do Sr. Moretti. Ele fez uma pausa e acrescentou em voz mais baixa. Ele virá hoje. Deveria comer alguma coisa antes que ele chegue. O pulso de Emma acelerou. Moretti virá por volta das 11 horas. Disse que quer falar consigo. A expressão de Tony permaneceu neutra, mas Emma percebeu algo em seu tom de voz. Seria simpatia? Preocupação? Está aqui há uma semana. Faz sentido. Ele vai querer ver como está. Depois que Tony saiu, Emma forçou-se a comer um dos doces. Estava delicioso, folhado, amanteigado, recheado com creme doce, mas parecia chumbo no estômago dela. Estava nesta casa há 7 dias e não tinha visto Dante Moretti nenhuma vez. Parte dela começou a questionar-se se o homem do restaurante tinha sido real ou apenas um sonho febril provocado pelo trauma e pela adrenalina. Mas ele viria hoje, e Emma precisava de estar pronta. Ela subiu para o seu quarto, espaçoso, lindamente decorado, com vista para a rua arborizada abaixo, e ficou a olhar para o seu reflexo no espelho de corpo inteiro. Ela tinha perdido o peso que não podia perder, e olheiras tinham se instalado permanentemente sob os seus olhos. O seu cabelo precisava de ser lavado, e as roupas que Marcos lhe tinha dado, roupas casuais caras que lhe assentavam na perfeição. Porque, claro, eles sabiam o seu tamanho, ficavam largas no seu corpo. Ela parecia um fantasma de si mesma. Emma obrigou-se a tomar um duche e vestiu-se cuidadosamente com calças de ganga e uma camisola cinzenta macia. Secou o cabelo e até aplicou um pouco de maquilhagem, algum resquício de orgulho exigindo que ela não parecesse completamente derrotada ao enfrentar o homem que tinha virado a sua vida de cabeça para baixo. Exatamente às 11 horas, ela ouviu o som de vários veículos parando do lado de fora. Emma foi até a janela, tomando cuidado para ficar atrás da cortina, e observou 3 SUVs pretos estacionarem em frente ao prédio. Homens de terno saíram primeiro, examinando a rua com vigilância experiente. Então Dante Moretti saiu do veículo do meio. Ele parecia diferente à luz do dia, de alguma forma mais real e menos parecido com a figura perigosa de suas memórias. Ele usava calças escuras e uma camisola cinza escura, sem casaco, apesar do frio de novembro. Ao se aproximar da porta, ele olhou para a janela de Emma, diretamente para o seu esconderijo, como se soubesse exatamente onde ela estaria. Os olhos dele se encontraram por uma fração de segundo antes de Emma se afastar da cortina, com o coração batendo forte. Ela ouviu a porta da frente abrir, ouviu a voz de Marcos cumprimentando Moretti, ouviu passos na escada. Emma ficou no meio do quarto, com as mãos entrelaçadas para evitar que tremessem, quando alguém bateu à porta. Menina Sullivan, posso entrar? A voz de Moretti, calma e formal, exatamente como ela se lembrava. Emma respirou fundo e abriu a porta. Ele ficou parado na porta e, tão perto assim, ela ficou impressionada novamente com a sua juventude. O noticiário havia informado a sua idade, 32 anos, mas o peso da autoridade que ele carregava fazia-o parecer mais velho. Os seus olhos cinza claros a estudavam com o mesmo foco intenso do restaurante, absorvendo detalhes que ela não conseguia esconder. A sua perda de peso, o seu cansaço, o medo mal disfarçado que sentia ao ficar tão perto dele. Você está com péssima aparência, disse ele sem rodeios. Emma quase riu da franqueza. Obrigada. Você também está ótimo. Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Posso entrar?
Ele apontou para o quarto. Emma deu um passo para trás, deixando-o entrar. Moretti foi até a janela, olhando para a rua abaixo, onde os seus homens mantinham a vigília. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e Emma se viu a observá-lo de perfil. A linha acentuada do queixo, a leve tensão nos ombros, a maneira como ele se mantinha com total certeza, mesmo em quietude. Disseram-me que não estás a comer, disse ele finalmente, sem olhar para ela. Que mal dormes, que passas a maior parte do tempo a olhar para o teu telemóvel, mas sem nunca fazer chamadas. Os teus homens estão a relatar tudo o que faço? Claro que estão. A tua segurança é a principal responsabilidade deles. Agora ele virou-se para ela. Mas manter-te viva não é suficiente se vais definhar de infelicidade. Esta casa deve ser um refúgio, não uma prisão. Engraçado, disse Emma, incapaz de esconder a amargura na voz. Parece muito com uma prisão. Barras bonitas continuam sendo barras. Moretti ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras dela. Então ele se dirigiu a uma das cadeiras perto da janela e sentou-se, gesticulando para que Emma se sentasse na outra. Ela permaneceu de pé. Senta-te, disse ele. Não era bem uma ordem, mas também não era uma sugestão. Emma sentou-se principalmente porque as suas pernas tremiam e ela não queria que ele visse. Devo-te a minha vida, começou Moretti. A sua voz era comedida e cuidadosa. Não é uma dívida que eu leve de ânimo leve. No meu mundo, tal obrigação é sagrada. Exige recompensa, proteção, lealdade. Compreende? Compreendo que tomei uma decisão precipitada, sem pensar bem, respondeu Emma. Não o fiz esperando nada de si. Nem sequer sabia quem era, o que torna tudo ainda mais notável, não menos. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. A maioria das pessoas teria ficado escondida, teria deixado os acontecimentos desenrolarem-se e dito a si mesmas que não era problema seu. Mas tu agiste, arriscou-se para proteger um estranho. Isso requer uma coragem tremenda ou uma estupidez tremenda. E não acho que seja estúpida. Emma desviou o olhar, desconfortável com a intensidade dele. Também não sou corajosa. Estava aterrorizada. Coragem não é a ausência de medo. É agir apesar dele. Moretti fez uma pausa. Emma, posso chamá-la de Emma? Ela acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Emma, a situação em que se encontra é complicada. A família Calabrese quer vingança, o que a coloca em perigo constante. A polícia quer que você testemunhe, o que a colocaria num tipo diferente de perigo. E eu... Ele parou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Preciso entender por que você me ajudou antes de poder determinar como ajudá-la. Eu já disse. Não pensei. Apenas reagi. Não! A voz dele ficou mais aguda. Essa é a resposta que tem dado à polícia. A resposta que provavelmente tem dado a si mesma. Mas eu não acredito nela. Vi as imagens de segurança do restaurante. Emma assistia àquele momento uma dúzia de vezes. Tiveste pelo menos 3 segundos entre pegar na arma e disparar. 3 segundos em que podias ter ficado escondida. Podias não ter feito nada. Mas escolheste agir. Por quê? Emma sentiu a garganta ao apertar. Ela vinha evitando essa pergunta, mesmo em sua própria mente, porque a resposta a assustava. Não sei. Sim, sabes, não sei. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Talvez tenha visto o meu pai em ti? Ok. Talvez naquele segundo eu tenha visto alguém prestes a perder a vida da mesma forma que o meu pai perdeu a dele, e eu não consegui simplesmente assistir isso acontecer novamente. Talvez tenha sido uma reação traumática ou adrenalina, ou apenas pura estupidez, como você disse. Mas eu não tenho uma grande explicação para lhe dar. Eu simplesmente não podia deixar você morrer. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. A expressão de Moretti suavizou-se quase imperceptivelmente. O teu pai, disse ele baixinho. Marcos disse-me que ele faleceu recentemente. Cancro? Emma acenou com a cabeça, sem confiar em si mesma para falar. E tu estavas com ele? No final, todos os dias, a voz de Emma falhou. Eu vi-o ficar cada vez mais fraco. Vi-o lutar, perder e finalmente desistir. Segurei a mão dele quando ele deu o último suspiro e não pude fazer nada para impedir isso. Eu estava completamente impotente. Então, quando teve a oportunidade de impedir que outra pessoa perdesse essa luta, aproveitou-a.
Não era uma pergunta, mas Emma respondeu mesmo assim. Acho que sim. Moretti recostou-se na cadeira, estudando-a com aqueles olhos pálidos e inquietantes. Salvou a minha vida porque não conseguiu salvar a do seu pai. Não era isso que eu esperava. O que esperava? Não sei. Ambição, talvez. Instinto de autopreservação. Talvez eu tenha pensado que reconheceste uma oportunidade e a aproveitaste, calculando que um chefe do crime ficaria em dívida contigo. Ele abanou a cabeça lentamente. Mas não estás a calcular nada, pois não? És genuinamente boa, o que é extremamente raro no meu mundo. Emma não sabia como responder a isso, então não disse nada. Moretti levantou-se e voltou para a janela. Preciso de lhe dizer uma coisa, e preciso que ouça com atenção. O ataque no castelo Venetian não foi apenas uma tentativa dos calibres de me eliminar. Foi mais complicado do que isso. O que quer dizer? Havia alguém dentro da minha organização a passar informações aos calibres. Alguém que sabia onde eu estaria naquela noite, com quem eu estaria, que tipo de segurança eu teria. A sua voz permaneceu calma, mas Emma podia ouvir a raiva por trás dela. Alguém próximo a mim me traiu e eu preciso descobrir quem foi. O peito de Emma ela apertou. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Moretti virou-se para ela. És uma estranha, sem ligações com nenhuma das famílias. Não tens histórico com nenhum de nós. Também és observadora. Percebi isso no restaurante. A maneira como observavas tudo, reparavas nos detalhes e, mais importante, és alguém em quem posso confiar. Porque não tens absolutamente nada a ganhar com a minha morte, me. Queres que te ajude a encontrar um traidor? Emma levantou-se, recuando. Estás louco? Sou uma empregada de mesa, não uma investigadora. Não sei nada sobre o teu mundo. Exatamente. É por isso que verás coisas que o meu próprio pessoal não veria. Eles estão muito próximos, muito envolvidos na política e nas alianças. Moretti aproximou-se dela, sem ameaças, mas com determinação. Estou a pedir a tua ajuda, Emma. Não como funcionária ou recurso, mas como alguém que espero que se torne uma aliada. E se eu disser não, continuarei a proteger-te, continuarei a fornecer tudo o que precisas até que a situação se resolva. Mas acho que já sabes que esconder-te aqui indefinidamente não é sustentável. Vais enlouquecer de tédio e isolamento dentro de um mês. Ele fez uma pausa. Esta é uma oportunidade. Ajuda-me a identificar o traidor e eu dar-te-ei algo em troca. O que poderias dar-me que eu queira mais do que a minha vida de volta? A voz de Moretti era calma, mas segura. Os Calibraces não vão parar de perseguir-te até se vingarem. Mas se conseguirmos eliminar a liderança deles, expor a corrupção na organização e entregar provas suficientes às autoridades para desmantelá-los, estarás a salvo. Poderás voltar para o teu apartamento, para os teus amigos, para os teus sonhos de estudar enfermagem. Poderás ter o futuro que estavas a construir antes de tudo isto acontecer. Emma queria rir do quão impossível isso parecia, mas, olhando para a expressão de Moretti, percebeu que ele acreditava nisso. Ele realmente achava que poderia cumprir essa promessa. Como? Ela perguntou. Como eu poderia ajudá-lo com isso? Haverá uma reunião amanhã à noite. Meu círculo íntimo, as pessoas em quem mais confio, quero que você esteja lá observando. Você será apresentada como alguém sob minha proteção, alguém importante para mim. Observe como eles reagem. Observe as interações deles. Conte-me o que você vê. Eles saberão que eu não pertenço a esse lugar. Claro que saberão. Esse é o objetivo. Moretti se aproximou, tão perto que Emma teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Uma perturbação revela rachaduras. Emma. Pessoas que estão confortáveis ficam desconfortáveis. Pessoas que estão escondendo algo cometem erros. Isso é loucura, Emma sussurrou. Sim, Moretti concordou. Mas você já está envolvida. A única questão é se você vai ser passiva ou ativa na determinação de como isso vai acabar. Emma pensou na semana passada, no tédio sufocante e no medo de se esconder. Pensou nas suas contas de redes sociais apagadas, nas suas mensagens de texto sem resposta, na sua vida em pausa, enquanto esperava que outra pessoa resolvesse tudo. Pensou no seu pai, que sempre lhe disse que a pior coisa que se podia fazer era abrir mão do controle da sua própria história. Se eu fizer isso, disse ela lentamente,
Preciso de algo de ti primeiro. Diz o que é. A verdade, não a versão que contas aos teus associados, à polícia ou a quem quer que seja. Quero saber quem realmente és, o que realmente fazes, porque se vou entrar no teu mundo, preciso de entender no que estou a me meter. Moretti observou-a por um longo momento, depois acenou com a cabeça. É justo, mas a verdade é complicada, e algumas partes você não vai gostar de ouvir. Eu já não gosto de nada disso. Um sorriso genuíno cruzou o rosto dele. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu nele. Isso transformou toda a sua aparência, fazendo-o parecer mais jovem e, de alguma forma, mais perigoso. É justo. Tudo bem, Emma Sullivan. Queres a verdade? Vamos descer. Vou contar-te tudo. Sentaram-se na sala de estar da casa de tijolos marrons. Emma no sofá de couro e Moretti numa poltrona à sua frente. Marcos trouxe café e depois desapareceu, deixando-os sozinhos, exceto pela presença distante dos guardas posicionados pela casa. Eu tinha 10 anos, Moretti começou sem preâmbulos. Quando percebi que a minha família não era normal, os pais das outras crianças trabalhavam em escritórios ou na construção civil. O meu trabalhava em casa, recebia visitas de homens estranhos em horários incomuns e levava uma arma para todos os lugares que ia. Emma ouvia a chávena de café aquecendo as suas mãos. Conforme a história de Moretti se desenrolava, o seu pai, Aleandro Moretti, havia construído um império empresarial que operava na zona cinzenta entre o legal e o ilegal. Empresas de construção que ganhavam licitações por meio de intimidação, sindicatos controlados por pressão estratégica, serviços de proteção que eram, na verdade, extorsão sofisticada. Dante foi criado nesse mundo, preparado desde a infância para assumir o controle. Eu achava que poderia mudar isso, disse Moretti, olhando para o seu café. Quando meu pai morreu, há 6 anos, de ataque cardíaco, nada dramático. Herdou tudo. Disse a mim mesmo que iria legitimar a operação. Fazer a transição para negócios totalmente legais ao longo do tempo. Mas não é assim tão simples. Por quê? Perguntou Emma. Porque as pessoas que trabalham para si esperam certas coisas. Porque os seus rivais veem qualquer fraqueza como uma oportunidade. Porque, uma vez que se está neste mundo, não há saída limpa. Ele olhou para ela. Reduzi a violência. Eliminei algumas das nossas operações mais questionáveis. Mas não posso simplesmente ir embora sem que tudo desmorone, potencialmente nas mãos de pessoas muito piores do que eu. Isso parece racionalização, disse Emma baixinho. É, concordou Moretti sem hesitar. Racionalizo as minhas escolhas todos os dias. Digo a mim mesmo que sou melhor do que a alternativa, que estou a proteger as pessoas que dependem de mim, que estou a trabalhar para algo melhor, mesmo que nunca chegue lá. Mas a verdade é mais simples. Estou preso às escolhas que fiz e às escolhas que foram feitas por mim antes de ter idade suficiente para compreender o que elas significavam. Emma absorveu isso, tentando conciliar com o perigoso chefe do crime das notícias. E os calibres? Eles são tudo o que estou a tentar não ser. Sal Calibra gere a sua organização através do medo e da brutalidade. Ele controla o jogo, o agiotagem e outras operações que destroem vidas. Somos rivais há anos porque os nossos territórios se sobrepõem e as nossas filosofias entram em conflito. A expressão de Moretti endureceu. O ataque no restaurante deveria acabar com esse conflito, tirando-me da equação. Mas alguém do seu lado ajudou a planeá-lo. Sim, alguém que quer a minha posição ou que foi comprado pelos calibrais. De qualquer forma, eles estão dispostos a ver-me fora do caminho. Ele pousou a chávena de café. É nesse mundo que entrará se concordar em ajudar-me. Perigoso, moralmente complicado e sem garantia de um final feliz. Emma ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que tinha ouvido. Finalmente, ela perguntou. Por que eu? Deve ter dezenas de pessoas que poderiam fazer o que está a pedir. Por que envolver alguém que não tem experiência, conexões nem habilidades para isso? Precisamente por isso, disse Moretti. Todos os outros no meu mundo têm um objetivo. És a primeira pessoa que conheço em anos que não quer nada de mim, exceto sobreviver e voltar à sua vida normal. Isso faz de ti a única pessoa em quem posso confiar completamente. Ele levantou-se e foi até a janela para olhar para a rua tranquila do Brooklyn. Amanhã à noite haverá um jantar. O meu tio Vincent, o meu amigo mais antigo Tony,
o meu conselheiro, o padre Russo e alguns outros. Todas pessoas que conheço há anos, qualquer uma delas pode ser o traidor. Preciso que estejas lá para observá-los com um olhar novo. Fazes isso? Emma pensou em tudo o que perderia se dissesse sim. As suas ilusões de segurança, a sua superioridade moral, a sua capacidade de fingir que ainda não estava profundamente envolvida nessa situação. Então ela pensou no que perderia se dissesse não. Agência, propósito e qualquer chance real de recuperar o seu futuro. Eu farei isso, disse ela. Mas tenho condições. Diga quais são. Primeiro, quero que a detetive Chen saiba que estou segura. Pode monitorar a chamada, mas preciso entrar em contato com ela para que pare de pensar que fui levada contra a minha vontade. Moretti acenou com a cabeça. Concordo. Segundo, quando isto acabar, se realmente sobrevivermos e conseguirmos identificar o seu traidor, você ajuda-me a desaparecer de verdade. Nova cidade, vida nova, sem ligações com nada disso. Posso fazer melhor do que isso. Vou garantir que você possa terminar a faculdade de enfermagem onde quiser, com todas as despesas pagas. Emma piscou, surpresa com a oferta. Por que você faria isso? Porque dívidas devem ser pagas com juros e você salvou a minha vida. A voz de Moretti era objetiva. Há uma terceira condição? Sim. Emma olhou diretamente nos olhos dele. Ninguém se magoa por minha causa. Se o meu envolvimento colocar pessoas inocentes em perigo, paramos imediatamente. Não serei responsável por vítimas. Algo brilhou na expressão de Moretti. Respeito, talvez, ou tristeza. Não posso prometer que ninguém se magoará, mas posso prometer que faremos tudo o que for possível para minimizar os danos. Isso é aceitável? Não era. Na verdade, não, mas era o melhor que ela poderia conseguir. Ok, Emma disse. Estou dentro. Moretti atravessou a sala e estendeu a mão. Emma levantou-se e apertou-a. O seu aperto era firme e surpreendentemente caloroso. Era isso. Ela percebeu o momento em que deixou de ser uma vítima das circunstâncias e se tornou uma participante ativa do seu próprio destino. Ela só esperava não estar a cometer um erro terrível. O jantar é amanhã às 19 horas, disse Moretti. Marcos vai trazer-lhe roupas adequadas e informá-la sobre quem estará presente. Até lá, tente descansar. Vai precisar de forças. Ele dirigiu-se para a porta, mas parou. Emma, obrigado por salvar a minha vida no restaurante e por concordar em ajudar-me agora. Também não vou esquecer. Então ele se foi, deixando Emma sozinha com seus pensamentos e o peso do que acabara de concordar em fazer. Lá fora, a tarde do Brooklyn continuava seu ritmo normal. Crianças brincando, pessoas passeando com cães, o caos gentil da vida cotidiana. Emma observava tudo da janela e se perguntou se algum dia encontraria o caminho de volta para aquele tipo de simplicidade. Provavelmente não. Mas pelo menos agora ela estava seguindo em frente, em vez de apenas se esconder e esperar por socorro. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar a acabar com isso antes que mais alguém se magoasse, mesmo que a pessoa mais suscetível de se magoar fosse ela própria. Emma ficou em frente ao espelho de corpo inteiro, mal se reconhecendo. O vestido que Marcos tinha entregue naquela tarde era elegante, mas discreto. Um azul marinho profundo que realçava os seus olhos, com um decote modesto e mangas que terminavam logo acima dos cotovelos. Assentava-lhe na perfeição, feito à medida sem que ela tivesse fornecido as medidas, mas que alguém claramente tinha obtido. O seu cabelo tinha sido penteado por uma mulher que chegara com uma mala cheia de equipamentos profissionais, criando ondas suaves que emolduravam o seu rosto. Mesmo com uma maquilhagem mínima, ela parecia elegante, sofisticada, como alguém que pertencia ao mundo de Dante Moretti. Ela parecia alguém que não era. Está linda, disse Marcos da porta, com um tom respeitoso, mas profissional. O Sr. Moretti ficará satisfeito. Emma afastou-se do seu reflexo. Não me importo em agradá-lo. Só quero passar esta noite sem fazer figura de tola. Não farás. Marcos entrou na sala carregando uma pequena caixa de joias. Mas precisas de entender uma coisa antes de sairmos. As pessoas que estás prestes a conhecer são perigosas. Não da maneira óbvia, com ameaças e violência. São perigosas porque sobreviveram décadas num mundo onde a confiança é moeda corrente e a traição é comum. Elas vão avaliar-te, tentando determinar por que o Sr. Moretti te trouxe para o seu círculo íntimo.
O que devo dizer a elas? Nada. Deixa o Sr. Moretti explicar a tua presença. O teu trabalho é simplesmente observar. Marcos abriu a caixa de joias, revelando um delicado colar de prata com um pequeno pingente. Posso? Emma acenou com a cabeça, virando-se para que ele pudesse prendê-lo em seu pescoço. O pingente estava frio contra a sua pele. Um design simples que parecia caro sem ser ostensivo. Este colar tem um dispositivo de gravação, disse Marcos baixinho. O Sr. Moretti ouvirá tudo o que for dito esta noite. Se sentir desconfortável ou ameaçada em algum momento, toque no pingente e diga a palavra dor de cabeça. Nós a tiraremos de lá imediatamente. A mão de Emma foi instintivamente para o pingente. Estás a dizer que isto pode ser perigoso? Estou a dizer que estamos a tomar precauções. Há uma diferença. Marcos deu um passo para trás, avaliando a sua aparência com um olhar crítico. Lembra-te, estás lá como convidada do Sr. Moretti, sob a sua proteção. Ninguém irá magoar-te diretamente, mas podem tentar intimidar-te, testar-te, ver como reage sob pressão. Ótimo, murmurou Emma, e eu devo observá-los enquanto eles me observam. Exatamente. Agora, vamos rever os principais intervenientes mais uma vez. Durante os 20 minutos seguintes, Marcos revisou o dossiê que Emma tinha estudado durante toda a tarde. Vincent Moretti, tio de Dante, o subchefe que estava na organização há 40 anos. Padre Michael Russo, que não era o pai biológico de Dante, mas um padre que era o conselheiro espiritual e conselheiro da família desde antes de Dante nascer. Tony Carelli, amigo de infância de Dante, agora um capitão que controlava várias operações importantes, e outros 3 tenentes que geravam diferentes aspectos do negócio. Qualquer um deles poderia ser o traidor. Está na hora, disse Marcos, olhando para o relógio. O carro está à espera. A viagem até o restaurante levou 30 minutos, serpenteando pelo Brooklyn em direção a uma área que Emma não reconhecia. Eles pararam em frente a um prédio que parecia abandonado por fora. Paredes com grafites, janelas tapadas com tábuas, uma placa enferrujada que talvez já tivesse anunciado algo. Mas quando Marcos a conduziu por uma entrada lateral, Emma se viu em um mundo completamente diferente. O interior havia sido transformado em um espaço íntimo para refeições que parecia pertencer a uma era diferente. Painéis de madeira escura, papel de parede cor de vinho, pinturas a óleo de cenas da zona rural italiana. Uma única mesa grande dominava a sala, posta com porcelana fina e copos de cristal que refletiam a luz de um lustre elaborado no teto. Dante Moretti estava perto da cabeceira da mesa, vestido com um fato cinza escuro perfeitamente ajustado. Quando Emma entrou, os olhos dele percorreram-na com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Aprovação, talvez misturada com algo que poderia ser preocupação. Emma, disse ele, avançando para lhe apertar a mão. O seu toque era formal, quase cortês. Está linda. Obrigado por se juntar a nós esta noite. Tinha a escolha? Perguntou Emma baixinho, em voz tão baixa que só ele podia ouvir. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Há sempre escolha. Está aqui porque concordou em me ajudar, não porque eu a forcei. Antes que Emma pudesse responder, vozes soaram de outra entrada. O primeiro a entrar foi um homem mais velho, na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e o rosto marcado pelo tempo de alguém que passou décadas tomando decisões difíceis. Ele se movia com a cautela de alguém cujo corpo acumulava lesões antigas. Tio Vincent, disse Moretti num tom caloroso, mas comedido. Obrigado por ter vindo. Os olhos de Vincent Moretti fixaram-se imediatamente em Emma, avaliando-a com o foco aguçado de um predador, identificando algo novo no seu território. Dante, e quem é esta? Esta é Emma Sullivan. Ela está sob a minha proteção. A mão de Moretti permaneceu no cotovelo de Emma. Uma sutil reivindicação de posse que fez a pele dela arrepiar-se. Emma, este é o meu tio Vincent. Ele está com a família há mais tempo do que eu estou vivo. Emma estendeu a mão, lembrando-se do treino de Marcos. Prazer em conhecê-lo, Sr. Moretti. Vincent apertou a mão dela com um aperto seco e firme. Sullivan, irlandesa? Sim, senhor. A família do meu pai veio do condado de Cork. E o que traz uma rapariga irlandesa ao mundo do meu sobrinho? A pergunta foi casual, mas Emma percebeu a dureza por trás dela. Antes que ela pudesse responder, Moretti interveio suavemente.
Emma me fez um grande favor recentemente. Estou a retribuir a dívida. As sobrancelhas de Vincent se ergueram ligeiramente. O incidente no restaurante. Eu deveria ter adivinhado. Ele soltou a mão de Emma e se virou para o sobrinho. Trazer ela aqui foi muito inteligente ou muito estúpido. Ainda não decidi qual das duas opções. Nem eu, respondeu Moretti com total honestidade. Os outros chegaram em rápida sucessão. O padre russo era mais jovem do que Emma esperava, talvez com 50 anos, cabelos escuros com mechas grisalhas nas têmporas e o rosto gentil de alguém acostumado a ouvir confissões. Tony Carelli era bonito de um jeito rude, com olhos brilhantes que pareciam absorver tudo de uma vez. Os três tenentes, homens cujos nomes Emma imediatamente esqueceu devido ao nervosismo, eram mais difíceis de ler, com expressões cuidadosamente neutras. Todos olhavam para ela. Emma sentiu-se como um espécime sob um vidro, examinada e categorizada por especialistas que podiam identificar fraquezas do outro lado da sala. Por favor, sentem-se todos, disse Moretti, apontando para a mesa. Ele guiou Emma até um lugar à sua direita, uma posição de honra que ela sabia que não passaria despercebida. Vincent sentou-se à esquerda de Moretti, com o padre russo ao seu lado. Tony sentou-se diretamente à frente de Emma, sem tirar os olhos do rosto dela. O vinho foi servido por garçons silenciosos que apareciam e desapareciam como fantasmas. Emma mal provou o seu, concentrada demais em manter a compostura. O primeiro prato chegou, algum tipo de massa com frutos do mar que ela teve que se forçar a comer. Cada garfada e esforço contra o nó no estômago. A conversa começou de forma inofensiva. Atualizações de negócios, discussão de operações legítimas, conversa sobre licenças de construção e negociações sindicais. Emma ouviu com atenção, tentando identificar qualquer coisa que parecesse estranha. Qualquer tensão entre os participantes, mas todos estavam perfeitamente cordiais, perfeitamente profissionais, talvez até demais. Então, senhorita Sullivan, disse Tony durante uma pausa na conversa com voz amigável, mas olhos perspicazes. O Dante disse-nos que é estudante de enfermagem. É um trabalho admirável. Estou a tentar ser, respondeu Emma com cuidado. As circunstâncias atuais colocaram a minha educação em espera. As circunstâncias atuais são que disparou contra alguém para salvar a vida do meu sobrinho. O sorriso de Tony não chegou aos olhos. Isso requer coragem ou desespero. Qual dos dois foi? Emma sentiu a atenção de todos focada nela como um holofote. Ela olhou diretamente para Tony. Foi instintivo. Eu vi alguém prestes a ser ferido e reagi. Não pensei se era corajoso ou desesperado. Apenas agi. Interessante. Tony recostou-se na cadeira. A maioria das pessoas fica paralisada em situações como essa. O fato de você não ter ficado me faz pensar sobre você, senhorita Sullivan. Que tipo de pessoa arrisca a vida por um estranho? O tipo que não consegue ficar parada vendo alguém sofrer. Emma disse baixinho. O meu pai morreu lentamente e eu não pude fazer nada para impedir isso. Talvez eu tenha visto uma chance de mudar o resultado pela primeira vez. E aproveitei. A mesa ficou em silêncio. Emma percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Ela deixou as emoções escaparem, mas o padre russo acenou lentamente com a cabeça, com uma expressão solidária. A perda nos muda, disse o padre suavemente. Pode nos tornar mais compassivos ou mais endurecidos. Você escolheu a compaixão. Isso é raro no nosso mundo. No nosso mundo? Perguntou Emma antes que pudesse se conter. Padre, o senhor é um padre. Como isso se encaixa com... Ela gesticulou vagamente em torno da mesa. Tudo isso? Vincent riu. Um som áspero, sem humor. Acha que os criminosos não precisam de Deus, menina? Acho que servir a Deus e servir uma organização criminosa podem entrar em conflito, disse Emma, e imediatamente se arrependeu de sua franqueza. Mas o padre russo apenas sorriu. Ficaria surpreendida com a frequência com que eles se alinham. Eu ministro às pessoas que a igreja esqueceu. Dou conselhos quando a lei não pode ou não quer ajudar. Isso é tão diferente das tuas ambições de enfermagem. Ajudar os necessitados, independentemente de quem são ou do que fizeram. Emma não tinha resposta para isso. A lógica era distorcida, mas ela não conseguia identificar onde. O prato principal chegou. Vê que derretia como manteiga, acompanhado por vegetais que Emma não sabia nomear. A conversa mudou para outros assuntos,
mas Emma percebeu algo. A cada poucos minutos, alguém olhava para Vincent. Um olhar rápido, quase imperceptível, mas que se repetia várias vezes. Tony fazia isso. Um dos tenentes também. Até o padre russo, embora seus olhares fossem mais sutis. Eles estavam a observar as reações dele, percebeu ela, à espera de algum sinal ou aprovação. Emma tocou no seu pingente casualmente, um gesto natural enquanto ajeitava o colar. Moretti precisava saber sobre esse padrão. Tio, disse Moretti, sua voz interrompendo uma discussão sobre operações médicas. Você está calado esta noite. Qual é a sua avaliação da nossa posição em relação à situação com Calibrase? Vincent pousou a taça de vinho com cuidado deliberado. A minha avaliação é que você está sendo imprudente, Dante. Primeiro, você insiste em jantar em público, apesar das informações sugerirem uma ameaça. Depois, você sobrevive a um ataque apenas para trazer a mulher que o salvou para o nosso círculo interno. Ele apontou para Emma sem olhar para ela. O que exatamente você está a pensar? Estou a pensar que alguém disse aos Calibraces onde eu estaria naquela noite, respondeu Moretti calmamente. Alguém com acesso à minha agenda, aos meus arranjos de segurança, aos meus hábitos. Talvez alguém nesta mesa. A atmosfera na sala transformou-se instantaneamente. Os tenentes trocaram olhares. A mão de Tony moveu-se debaixo da mesa. Em direção a uma arma, percebeu Emma com um pico de medo. O padre russo ficou muito quieto, com uma expressão indecifrável. O rosto de Vincent endureceu. É uma acusação grave, sobrinho. É um problema grave. A voz de Moretti permaneceu calma, mas Emma ouviu o perigo por trás dela. 7 homens entraram naquele restaurante sabendo exatamente onde eu estaria sentado, exatamente quantos guardas eu teria, exatamente quando atacar. Esse nível de detalhe não vem da vigilância. Vem de informações privilegiadas ou de segurança negligente. Vincent rebateu. Você ficou confortável, Dante. Arrogante. Acha que as suas reformas em negócios legítimos o tornam intocável. Mas no nosso mundo não existe segurança, apenas vigilância. E tem faltado isso em si. Tenho? Moretti inclinou-se ligeiramente para a frente. Ou tenho dado aos potenciais traidores corda suficiente para se enforcarem? O coração de Emma batia forte. Isto estava a escalar demasiado rápido, caminhando para um confronto para o qual ela não estava preparada. Tocou novamente no seu pendente, desta vez de forma mais deliberada, pronta para dizer a palavra-chave, se necessário. Tony riu-se de repente, quebrando a tensão. Jesus, vocês os dois. Todos os jantares em família transformam-se num interrogatório. Ele olhou para Emma com algo parecido com simpatia. Desculpe, menina Sullivan. Escolheu uma noite e tanto para conhecer todos. De facto, acrescentou o padre russo, num tom diplomático. Talvez devêssemos lembrar-nos de que estamos aqui para partilhar o pão, não para acusar uns aos outros de traição. Mas Vincent não tinha terminado. Levantou-se a sua cadeira a raspar ruidosamente no chão. Não. Se Dante quer fazer acusações, que as faça claramente. De quem suspeitas, sobrinho? De mim? Do teu amigo mais antigo? Do padre que te batizou? Ele abriu as mãos. Ou talvez seja um dos homens do tenente que servem esta família há décadas. Moretti permaneceu sentado, com uma compostura absoluta. Ainda não sei, mas vou descobrir. E tu? A voz de Vincent baixou para um tom perigoso. E o que farás quando descobrires a verdade? Terás coragem para fazer o que for necessário ou hesitarás como sempre fazes, tentando encontrar algum compromisso que te permita dormir à noite? Emma viu o maxilar de Moretti apertar-se, a primeira rachadura em sua fachada calma. Cuidado, tio. Ou o quê? Vais mandar-me embora? Investigar, por favor. Vincent dirigiu-se para a porta, depois parou. O teu pai teria vergonha do que te tornaste, Dante. Um empresário a brincar de ser chefe da máfia. Demasiado brando para fazer o que é necessário. Os Calibres sabem disso. O teu próprio pessoal sabe disso. E mais cedo ou mais tarde, a tua fraqueza destruirá tudo o que ele construiu. A porta bateu atrás dele, deixando um silêncio chocado no seu rasto. As mãos de Emma tremiam debaixo da mesa. Aquilo tinha sido mais do que uma discordância de negócios. Tinha sido um desafio aberto, praticamente uma declaração de guerra, e ela tinha testemunhado tudo, estando presente no que poderia ter sido o momento em que tudo desmoronou.
Peço desculpa, disse Moretti baixinho, dirigindo-se aos homens que restavam. Não era assim que esta noite deveria ter corrido. O Vincent sempre teve mau feitio, disse Tony, embora parecesse preocupado. Ele vai acalmar-se. Será? Perguntou o padre russo baixinho. Ou algo mudou? Ninguém respondeu. O jantar terminou de forma estranha, com os convidados restantes a partirem rapidamente. Em breve, apenas Emma e Moretti permaneceram, sentados em extremidades opostas da longa mesa cheia de pratos e copos de vinho meio vazios. Bem, disse Moretti finalmente, servindo-se de outro copo de vinho. Isso foi esclarecedor. O teu tio praticamente confessou, disse Emma, recuperando a voz. A maneira como ele falou sobre o teu pai, sobre fraqueza. Eu sei, a expressão de Moretti era indecifrável, mas suspeitar e provar são coisas diferentes. Vincent faz parte desta organização desde antes de eu nascer. Agir contra ele sem certeza absoluta destruiria tudo o que o meu pai construiu. Emma levantou-se com as pernas trêmulas. O que acontece agora? Agora? Moretti olhou para ela com aqueles olhos cinzentos claros que pareciam ver tudo. Agora esperamos que ele faça o seu próximo movimento, porque ele vai forçar a sua mão esta noite. E quando o fizer, estaremos prontos. Emma queria discutir, exigir respostas melhores, insistir que isso tinha acabado e que ela queria sair. Mas olhando para o rosto de Moretti, ela sabia que era tarde demais para qualquer uma dessas coisas. Eles estavam comprometidos agora. Para o bem ou para o mal, ela fazia parte disso até o fim. Fosse qual fosse esse fim. 3 meses se passaram desde o jantar desastroso, e a vida de Emma se estabilizou em algo que quase parecia normal. Quase. Ela estava sentada em uma sala de aula na Hunter College. O seu caderno estava aberto em uma página cheia de diagramas do sistema cardiovascular humano. Ao seu redor, outros estudantes de enfermagem faziam anotações enquanto o professor Martinez explicava as complexidades da função cardíaca. Era surreal. 6 meses atrás, Emma trabalhava em turnos duplos apenas para se manter à tona. Agora, ela estava matriculada em tempo integral no curso de enfermagem com que sempre sonhou, com todas as despesas pagas por um benfeitor anônimo cuja identidade todos fingiam não saber. O seu telemóvel vibrou silenciosamente no bolso. Emma ignorou, concentrando-se na aula. Mas quando ele vibrou novamente 30 segundos depois, ela arriscou dar uma olhada debaixo da mesa. 2 mensagens do detetive Chen. Precisamos de conversar. É urgente. Ligue-me assim que puder. É sobre o caso Calabrese. O estômago de Emma apertou. Ela vinha cooperando com Chen há meses, fornecendo testemunhos sobre o incidente no restaurante, evitando cuidadosamente qualquer coisa que pudesse incriminar Moretti além do que já era de conhecimento público. Era um equilíbrio delicado, ajudar as autoridades sem trair o homem que lhe devolveu a vida. Após o confronto durante o jantar, tudo aconteceu muito rapidamente. Vincent desapareceu. Entrou na clandestinidade, segundo Marcos, levando consigo vários tenentes leais e uma parte significativa dos recursos da organização. As provas da sua traição eram esmagadoras, uma vez que sabiam onde procurar. Comunicações encriptadas com os Calabrese, transferências financeiras suspeitas, reuniões que não constavam em nenhuma agenda oficial. Mas Vincent desaparecera antes que pudessem confrontá-lo diretamente, e a família Calibra se fragmentara na sequência. Sal Calabrese fora preso por acusações não relacionadas que Emma suspeitava não serem nada irrelevantes. Seu filho Anthony assumira o comando e, ao que tudo indicava, era ainda mais perigoso que o pai e ainda mais determinado a fazer Emma pagar por seu papel na queda da família. Senhorita Sullivan. A voz do professor Martinez interrompeu seus pensamentos. Gostaria de explicar a diferença entre pressão sistólica e diastólica? Emma olhou para cima, percebendo que toda a turma estava a olhar para ela. Sistólica é a pressão quando o coração se contrai, forçando o sangue através das artérias. Diastólica é a pressão quando o coração relaxa entre os batimentos. Correto. Tente manter-se presente, por favor. Emma acenou com a cabeça, com as bochechas a arderem de vergonha. Ela forçou-se a concentrar-se na aula, mas a sua mente continuava a divagar para as mensagens de Chen. O que poderia ser tão urgente? Os julgamentos só estavam previstos para começar daqui a 2 meses. Vincent ainda estava desaparecido. A organização Calabrese estava supostamente em desordem.
a menos que algo tivesse mudado. Quando a aula finalmente terminou, Emma juntou as suas coisas e dirigiu-se para a saída. Já a marcar o número de Shen, o detetive atendeu ao primeiro toque. Emma, graças a Deus. Onde estás? A sair da aula. O que se passa? Recebemos uma informação de um dos nossos informantes. Anthony Calibra está a planear algo. Não sabemos exatamente o que, mas o teu nome surgiu nas comunicações interceptadas. A voz de Chen estava tensa. Preciso que venhas à esquadra imediatamente. Estamos a providenciar custódia protetora. Emma parou de andar, ficando parada no meio do corredor movimentado, enquanto os alunos passavam por ela. Chen, não posso simplesmente desaparecer de novo. Tenho aulas, compromissos. Isto é sério, Emma, mais sério do que antes. Anthony não é como o pai dele. Ele é impulsivo, violento e levou a sério o teu envolvimento na prisão do Sal. Chen fez uma pausa. Achamos que ele está a planear agir em breve, talvez nos próximos dias. Emma fechou os olhos, sentindo a estrutura cuidadosa da sua nova vida começar a desmoronar. Preciso de pensar sobre isto. Não há tempo para pensar. Venha à esquadra, por favor. Podemos discutir as opções quando estiveres aqui e em segurança. Ligo-te de volta, disse Emma. Depois desligou antes que Chen pudesse protestar. Ficou ali parada por um momento, com os alunos a passar por ela, sentindo o peso de decisões impossíveis a pressioná-la. Então discou um número diferente, um que não ligava há semanas, e carregou no botão. Marcos atendeu imediatamente. Menina Sullivan, está tudo bem? Preciso de falar com o Moretti. É importante, ele está no escritório. Vou mandar um carro buscá-la. Não. Emma olhou em volta do corredor, subitamente paranoica sobre quem poderia estar a observar. Vou de metro. Apenas diga-lhe que estou a caminho. Ela desligou e dirigiu-se para a saída com a mente a mil. Ultimamente, ela vinha evitando Moretti, tentando estabelecer limites entre a vida que ele lhe proporcionara e a pessoa que ela queria se tornar. Mas o aviso de Shen destruíra essa ilusão de separação. Emma ainda estava ligada àquele mundo, ainda vulnerável à sua violência. E se Anthony Calibra estava ali atrás dela, ela precisava saber o que Moretti planejava fazer a respeito. O escritório ficava num armazém renovado em Red Hook, com vista para a orla de Brooklyn. Por fora, parecia qualquer outro prédio comercial. Por dentro, era surpreendentemente elegante. Tijolos expostos e móveis modernos, janelas do chão ao teto, com vista para o porto. Obras de arte que Emma suspeitava valerem mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Marcos a encontrou na entrada, com uma expressão preocupada. O Sr. Moretti está à sua espera, mas Emma, ele hesitou. Ele não está sozinho. Quem está com ele? Tony e o padre Russo, eles têm estado a traçar estratégias sobre a situação da Calibrase. Marcos estudou o rosto dela. O que quer que precise discutir? Talvez possa esperar até... A voz de Emma era firme. Não pode esperar. Marcos acenou com a cabeça e conduziu-a pelo edifício até um escritório de canto com paredes de vidro que podiam ser tornadas opacas com o toque de um botão. Naquele momento, elas estavam transparentes, oferecendo a Emma uma visão clara dos três homens lá dentro. Moretti estava sentado atrás de uma grande secretária, sem o casaco do fato e com as mangas da camisa arregaçadas. Tony estava de pé junto à janela, com o telefone encostado ao ouvido. O padre Russo ocupava uma das cadeiras de couro, lendo algo num tablet. Todos olharam para cima quando Emma entrou. Emma Moretti levantou-se imediatamente, com surpresa e algo mais, talvez preocupação, cruzando o seu rosto. Eu não estava à tua espera. Está tudo bem? Não, Emma permaneceu de pé, demasiado agitada para se sentar. A detetive Chen ligou. Ela diz que Anthony Calibrase está a planear algo e que eu sou o alvo. Ela quer-me sob custódia protetora. Os três homens trocaram olhares. Tony terminou a sua chamada e aproximou-se. O padre Russo pousou o seu tablet com uma expressão séria. Nós sabemos, disse Moretti calmamente. Há semanas que monitorizamos as comunicações de Calibrase. Anthony tornou-se instável, obcecado por vingança. E não pensaram em me contar. A voz de Emma elevou-se, apesar dos seus esforços para manter a calma. Tenho ido às aulas vivendo a minha vida, pensando que estava segura porque vocês disseram que a situação estava sob controle. Mas não está sob controle, está? Emma, começou Moretti, mas ela interrompeu-o.
Não tente controlar-me ou proteger-me de informações que tenho o direito de saber. Ela olhou para cada um deles, um por um. Fiz o que pediram. Ajudei a identificar Vincent como o traidor. Cooperei com a investigação policial, protegendo os vossos interesses tanto quanto possível. Ganhei o direito de saber o que realmente está a acontecer. Tony falou, com uma voz surpreendentemente gentil. Tem razão. Devíamos ter te mantido informada, mas esperávamos resolver isto antes que se tornasse um problema teu novamente. Meu problema? Emma riu amargamente. Tem sido meu problema desde o momento em que peguei naquela arma. Não podem proteger-me da realidade só porque se sentem culpados por me arrastar para o vosso mundo. Não me sinto culpado, disse Moretti, e algo no seu tom fez Emma olhar para ele com mais atenção. Ele contornou a secretária, aproximando-se dela com passos medidos. Eu sinto-me responsável. Há uma diferença. Tu salvaste a minha vida. E por causa disso, foste marcado por pessoas que não perdoam. Isso não é culpa. É uma dívida que ainda não terminei de pagar. Não quero a tua dívida, disse Emma, mas a sua voz estava mais baixa agora. Só quero entender o que estou a enfrentar. Moretti apontou para as cadeiras. Então senta-te. Vamos contar-te tudo. Emma sentou-se. E, nos 20 minutos seguintes, eles explicaram a situação em detalhes. Anthony Calabrese não aceitou bem a prisão do pai. O velho enfrentava décadas de prisão por acusações de extorsão, todas baseadas em provas que o testemunho de Emma ajudou a estabelecer. Anthony culpava Emma por destruir o império da sua família e passou os últimos 3 meses a consolidar o poder e a planear vingança. Ele tem recrutado pessoas, explicou Tony, mostrando informações no seu telemóvel. Antigos soldados dos Calabrese, contratados independentes, qualquer pessoa que tenha rancor contra a nossa organização. Ele está a preparar algo. Só não sabemos ainda o quê. Um ataque, disse o padre russo baixinho. Ele está a planear um ataque. A única questão é onde e quando. E você acha que eu sou o alvo? Emma disse, achamos que você é um alvo. Moretti corrigiu. Junto comigo, Tony e vários outros. Anthony quer enviar uma mensagem de que cruzar a família Calabrese tem consequências. Emma absorveu isso, tentando manter a calma, apesar do medo que subia pela sua espinha. Então, o que eu faço? Escondo-me novamente? Desapareço no programa de proteção a testemunhas. Essa é uma opção, disse Moretti com cuidado. Ou Emma perguntou quando ele não continuou. Moretti trocou olhares com Tony e o padre russo. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Então, ele voltou-se para Emma. Ou acabamos com isto de vez? A boca de Emma ficou seca. O que isso significa? Significa que estamos na defensiva há meses, reagindo às ameaças em vez de eliminá-las. A voz de Tony era dura. Sabemos onde Anthony está, onde ele opera, em quem ele confia. Podemos resolver esta situação de uma forma que garanta que nunca mais será ameaçada. Emma levantou-se abruptamente. Está a falar em eliminá-lo, em magoá-lo ou pior. Estamos a falar em protegê-la, disse o padre russo gentilmente, e em proteger todas as outras pessoas que Anthony pode prejudicar na sua busca por vingança. Às vezes, impedir uma violência maior requer ações difíceis. Não! Emma recuou em direção à porta. Não vou fazer parte disso. Não vou ter o destino de alguém na minha consciência porque não consegui encontrar outra maneira. Moretti estava ao lado dela em 2 passos, com a mão no braço dela, não para restringi-la, apenas para apoiá-la. Emma, ouve-me. Compreendo a tua objeção moral. Respeito-a, mas precisas de entender uma coisa. Anthony Calabrese não vai parar. Não por causa da pressão da polícia, não por causa das negociações, não porque pedimos gentilmente. Ele está além da razão agora, movido pelo ego e pela vingança. A única maneira de garantir a sua segurança, de garantir a segurança de todos, é removê-lo da equação. Emma olhou nos olhos cinza claros de Moretti e viu algo que não esperava. Preocupação genuína misturada com resignação. Ele também não queria fazer isso, ela percebeu. Ou pelo menos uma parte dele não queria. Mas ele o faria porque no seu mundo era isso que a sobrevivência exigia. Deve haver outra maneira, Emma sussurrou. Diga-nos qual é e nós a seguiremos, Moretti respondeu. Mas estou neste mundo há 32 anos. Emma, tentei todas as alternativas que consegui imaginar.
Às vezes não há boas escolhas, apenas escolhas menos terríveis. Emma afastou-se do seu abraço, envolvendo os braços à volta de si mesma. A voz do seu pai ecoou na sua memória. Às vezes, o mais difícil é aceitar o que não se pode controlar, querida. Concentre-se no que pode mudar e faça as pazes com o resto. Mas como poderia ela fazer as pazes com isto? Como poderia ficar de lado enquanto alguém era alvo, mesmo que essa pessoa fosse um criminoso que a queria morta? Preciso de tempo, disse ela finalmente, para pensar, para processar tudo isto. Tempo é algo que talvez não tenhamos, disse Tony sem maldade. Anthony pode agir a qualquer momento. Então me dê até amanhã. Emma olhou para cada um deles. Deixem-me falar com o detetive Chen. Ouvir o que a polícia realmente pode oferecer. Deixem-me tomar uma decisão informada, em vez de apenas reagir por medo. Moretti a observou por um longo momento, depois assentiu. Amanhã. Mas, Emma, não podes voltar para o teu apartamento ou para o campus. Não até sabermos mais sobre os planos do Anoni. Fica na casa segura em Park Slope esta noite, por favor. Emma queria discutir, insistir na sua independência, provar que não precisava da proteção deles, mas não era estúpida. Se Anthony Calabrese realmente estivesse a planear algo, o seu pequeno apartamento com fechaduras frágeis seria uma armadilha mortal. Tudo bem, ela concordou. O abrigo por uma noite. Marcos irá levá-la, disse Moretti. E Emma, eu falei sério. Não vou deixar nada acontecer com você. Seja qual for a sua decisão amanhã, você terá a minha proteção. Isso não é negociável. Emma acenou com a cabeça, emocionalmente exausta demais para responder. Ela deixou Marcos levá-la do escritório de volta pelo elegante armazém até o carro que a esperava. Enquanto atravessavam Brooklyn em direção a Park Slope, ela observou a cidade passar pela janela e se perguntou como sua vida tinha se tornado tão complicada. 6 meses atrás, sua maior preocupação era pagar o aluguel e comprar livros didáticos. Agora ela estava presa entre a polícia e a máfia, entre sua consciência e seu instinto de sobrevivência, entre a pessoa que ela queria ser e a pessoa que as circunstâncias a estavam forçando a se tornar. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Chen. Emma, por favor, responda. Estamos preocupados contigo. Emma ficou a olhar para a mensagem por um longo momento, depois digitou uma resposta. Estou bem, preciso de pensar. Ligo-te amanhã com a minha decisão. Então ela desligou o telemóvel e fechou os olhos, deixando-se levar por mais uma noite na bela gaiola que se tornara o seu refúgio. Na manhã seguinte, Emma acordou com o som de sirenes. Ela sentou-se na cama, desorientada, enquanto o som ficava mais alto. Vários veículos a circular rapidamente. Algures por perto. Emma foi até a janela e olhou para a rua tranquila de Park Slope. 3 carros da polícia passaram a alta velocidade, seguidos por uma ambulância. Depois, mais carros, SUV pretos que Emma reconheceu como sendo do tipo que o pessoal de Moretti conduzia. Algo tinha acontecido. O seu telemóvel, que ela tinha ligado ao acordar, começou a vibrar freneticamente. Chamadas de Marcos, do detetive Chen, de um número que ela não reconhecia. As mãos de Emma tremiam quando ela atendeu a chamada de Chen. Emma, graças a Deus, está no abrigo? Sim. O que está a acontecer? Ouço sirenes. Houve um incidente esta manhã. Um armazém em Red Hook. A voz de Chen estava tensa. Várias vítimas. Ainda estamos a analisar a cena. Mas Emma Anthony Calabrese desapareceu. Alguém o eliminou junto com a maioria dos seus principais colaboradores. Emma afundou-se na cama, as pernas de repente incapazes de sustentá-la. O quê? Foi profissional, coordenado, claramente planeado há semanas. Quem fez isso sabia exatamente onde e quando atacar. Chen fez uma pausa. Emma, preciso saber. Você sabia disso? Moretti discutiu alguma coisa com você ontem? Não, quer dizer, falamos sobre a ameaça do Anthony, mas a mente de Emma acelerou, repetindo a conversa de ontem, ou acabamos com isto de vez. Chen, eu não sabia que isto ia acontecer. Juro. Eu acredito em si, mas Emma, isto muda tudo. A organização Calabrese está efetivamente acabada, o que significa... A voz de Chen suavizou-se. O que significa que está segura, realmente segura. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, Emma deveria ter sentido alívio. Deveria ter sentido gratidão por a ameaça que pairava sobre ela há meses ter sido eliminada. Em vez disso, ela sentiu-se mal.
Alguém tinha tirado a vida de Anthony Calibra. Provavelmente várias pessoas. As pessoas tinham acabado com tudo de forma violenta, permanente, de uma maneira que nunca poderia ser desfeita. E isso tinha sido feito, pelo menos em parte, para protegê-la. Preciso de ir, disse Emma baixinho. Emma, espera. Mas Emma desligou a chamada. Sentou-se na sala silenciosa, observando a luz da manhã pintar padrões no chão de madeira e tentando processar o que tinha descoberto. Moretti tinha feito isso. Tinha de ter sido ele. Ela tinha pedido tempo para pensar e ele tinha lhe dado esse tempo, tomando a decisão por ela, assumindo o peso disso para que ela não tivesse de o fazer. Emma não sabia se devia ficar grata ou furiosa. Uma batida na porta a fez sobressaltar. Senhorita Sullivan. A voz de Marcos calma como sempre. O Sr. Moretti gostaria de falar com você. Ele está lá embaixo. Emma se vestiu rapidamente, calçando jeans e um suéter com as mãos trêmulas. Quando desceu as escadas, encontrou Moretti na sala de estar, de pé junto à janela, de costas para ela. Ele parecia cansado. O seu fato estava amarrotado e havia uma tensão nos ombros que Emma nunca tinha visto antes. Conseguiu, disse Emma baixinho. Foi atrás do Anthony. Moretti virou-se para ela. A sua expressão era cuidadosamente neutra. Mas Emma viu algo nos seus olhos, um cansaço que ia além da exaustão física. Protegi-te. Foi o que prometi fazer. Contratando pessoas. Acabando com coisas, Emma não conseguiu usar palavras mais explícitas. Eu pedi tempo para pensar, para ter a chance de explorar outras opções. Não havia outras opções, respondeu Moretti com voz monótona. Anthony já havia colocado seu plano em ação. Interceptamos informações ontem à noite indicando que ele iria atacar hoje na sua escola, durante o laboratório da tarde. Ele planejava levá-la em plena luz do dia, na frente de testemunhas, porque queria enviar uma mensagem sobre o que acontece com as pessoas que cruzam o caminho da sua família. Emma sentiu o sangue drenar do seu rosto. Como é que sabe isso? Porque temos alguém dentro da organização dele há semanas. Alguém que arriscou a vida para nos dar essa informação. Moretti aproximou-se. Não quis contar-lhe ontem, porque esperava que pudéssemos resolver isso sem violência. Mas quando a informação chegou ontem à noite, tive que fazer uma escolha. Esperar e arriscar a sua vida ou agir e poupá-la de ter que tomar uma decisão impossível. Então, tomou a decisão por mim, disse Emma. E ela não tinha a certeza se sentia aliviada ou privada de sua autonomia. Sim, tomei por ti. A voz de Moretti suavizou-se. Emma, sei que achas que sou um monstro. Talvez eu seja, mas também sei que és uma boa pessoa. Alguém que não deveria ter de carregar o peso desse tipo de escolhas. Então, eu carreguei por ti. É isso que dívidas significam no meu mundo. É isso que proteção significa. Emma sentou-se no sofá, com as pernas trêmulas. O que acontece agora? Agora. Moretti permaneceu de pé, com a silhueta contra a luz da manhã. Agora estás livre. A organização Calibrase está acabada. Vincent ainda está por aí, algures, mas sem recursos nem aliados. Ele não é uma ameaça. Podes voltar para a faculdade, terminar o teu curso, construir a vida que querias antes de tudo isto acontecer. Assim, Emma olhou para ele. Eu simplesmente volto ao normal. Tão normal quanto possível, sim. Moretti tirou um envelope do bolso do casaco e colocou-o na mesa de café entre eles, que contém informações sobre um fundo fiduciário em seu nome. O suficiente para cobrir os seus estudos e despesas de subsistência durante os próximos anos. Considere isso como os juros da minha dívida para consigo. Emma olhou para o envelope sem tocá-lo. E você? O que acontece consigo?